Vamos lá, continuando. Temperatura e umidade do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre devido à incidência dos raios solares, ou seja, devido à quantidade de calor, à quantidade de luz, à quantidade de calor que é produzida pelos raios do sol, tá? Mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida por um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro, tá? A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quanto mais vapor de água tiver, mais úmido será o ar. Na região centro-oeste do Brasil, que é a região onde fica Brasília, o ar apresenta baixos níveis de umidade, ou seja, lá, ao respirar, as pessoas, principalmente quem não mora lá, quem vai para lá, passeio, a trabalho, vai conhecer, né? As pessoas relatam que sentem uma dificuldade muito grande para poder respirar, porque não estão habituados. Porque aqui onde a gente mora, onde a gente vive, no Rio de Janeiro, né, em Mesquita, a gente aqui vive num ambiente úmido, até pela questão da nossa... Aqui mesmo, aqui a gente perto tem o Parque do Jericinó, tem esse morro aqui, ó, perto da escola, perto da nossa casa, que é bastante arborizado. Então, tudo isso contribui para a umidade, ou seja, quando chove, a terra ela absorve parte dessa água. As plantas, as árvores, de um modo geral, a mata também, absorve parte dessa água e produz umidade. Torna o ambiente mais agradável, mais úmido. É aquela sensação assim de molhadinho, que por mais que a gente não perceba, no ar também existem partículas de umidade, né? Agora, já lá em Brasília, como eu citei no exemplo, que o livro fala aqui da região centro-oeste, né? A região, ela é uma região muito seca, é uma região de cerrado. Não tem muita... não tem floresta, não tem parques arborizados, né? Então, isso tudo contribui para que o ar seja seco, para que o ar não tenha muitas partículas de água, de umidade, tá? Na região centro-oeste do Brasil, o ar apresenta baixos níveis de umidade. O ar seco acarreta alguns problemas de saúde, como sangramento de nariz, a pele fica ressecada, os olhos podem ficar irritados, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre o vento. O que é o vento? O vento, ele é o ar em movimento. Então, vamos lá. Quando você liga o seu ventilador em casa, ele produz um vento. Por quê? É um movimento ali das hélices, né? Está provocando uma ação em que movimenta o ar, né? Pode ser aqueles tufões bem fortes, ou pode ser aqueles mais fraquinhos, não importa. Quando o vento ele se movimenta, quando o ar, desculpa, ele se movimenta, a gente diz que é o vento. Essa ação é conhecida como vento. Podemos perceber a existência de ar por meio dos ventos. Os ventos eles podem ser fracos ou fortes e depender da velocidade, tá? Então, aqui o livro vai falar pra gente sobre reações naturais. Não sobre o vento forte nem o vento fraco que o nosso ventilador produz em casa, tá? Isso foi só um exemplo que a tia deu para que vocês entendam. Então, aqui, ó, nós temos a brisa, que são ventos fracos, agradáveis, refrescam o ambiente, ajuda a secar as roupas no varal. A ventania, que é o ar se movimentando com um pouco mais de força que a brisa, e é capaz até de deslocar telhas de uma casa. E temos também o furacão, formado por ventos muito fortes, que podem causar destruições de casas e plantações. O furacão, inclusive, existe uma classificação, né, dessa força do vento, desse movimento que o ar faz. Então, existe uma classificação e ele pode dizer que ele é um furacão quando é muito forte na escala, lá na tabela, ou ele pode ser um tornado também, que é um furacão mais brando, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que essas ações são ações naturais, são ações da natureza.
Não são ações provocadas pelo homem, tá? Bom, para a gente finalizar sobre o vento, sobre o ar, a gente pode dizer que existem alguns aparelhos que indicam a velocidade e a direção do vento. O primeiro aparelho que nós vamos ler aqui é o anêmetro, que mede a velocidade do vento e muito usado nos observatórios e nos aeroportos, tá? Temos também a biruta, que é um instrumento cônico com extremidade maior, fixa em um aro e extremamente e a extremidade menor móvel, ou seja, se mexe, tá? Tem como função indicar a direção que o vento está. E temos também o catavento, que também indica a direção do vento. Bom, eu vou deixar para quem tem o livro as páginas 16 e 17 para responder. É pouca coisa, não é muita coisa não. É rapidinho. Para quem não tem o livro, eu já preparei uma atividade no quadro, tá? E vou deixar a foto dessa atividade aqui, ó. Do número 3 e do número 4, tá? Tem até uma parte aqui que vocês, no número 4, que vocês já vão ver na atividade que eu vou passar no quadro, mas não tem problema não. Respondam aí também no livro de vocês. Eu vou tirar uma foto e depois eu vou postar a explicação do quadro, tá bom? Beijo!